Você sabia que Deus criou o diabo antes de criar Jesus? Porque Jesus, quando nasceu, o diabo já existia faz tempo, já desviava as pessoas do caminho de Deus faz tempo. E aí Deus teve que apelar, mandar Jesus para a terra para mostrar para as pessoas que o caminho era outro, não era aquele caminho que as pessoas estavam seguindo, que as pessoas estavam seguindo o caminho do diabo e precisavam de um farol, que seria Jesus, para levar eles de volta a Jesus, ao caminho da perfeição. Então Jesus foi o único ser humano perfeito, o único ser humano divino, angelical que teve aqui na face da terra. Porque foi uma necessidade de Deus, para Deus manipular o povo, para o povo ir para o lado de Deus, porque o povo estava indo para o outro lado, estava indo para o lado de outros deuses, estava indo para o lado de Zeus, estava indo para o lado de Mitra, estava indo para o lado dos imperadores, dos faraós, idolatrando a outros deuses. E aí Deus precisou de apelar e mandar Jesus para mostrar para a galera, que não era bem por aí, né? Só que isso depois, anos depois de ter acontecido o quê? Deus ter se arrependido de ter criado o ser humano e mandado o dilúvio para matar a galera geral. Selecionou uns ali, esses aqui são bons, o resto que se foda, são morrer afogados. Aí matou uma galera afogada no dilúvio, porque a galera estava toda desviada, não estava reconhecendo Deus, não estava idolatrando a Deus, como Deus queria ser idolatrado e reconhecido. Então a galera estava tudo indo para outros caminhos, aí Deus afogou eles, aí passou anos, teve o Império Romano, aí durante o Império Romano foi onde Jesus nasceu, cresceu, viveu e morreu. Né, foi assassinado por heresia, condenado por heresia, aliás, né? Condenado por quem? Por quem tinha poder político, por quem tinha influência política, para condenar alguém durante o Império Romano, quando todo cidadão romano era livre. Mas esse poder político, ele tinha o poder imperador. Eram os reis que administravam as várias regiões do império em nome do imperador, já que o imperador mesmo não deve ter andado, nenhum imperador romano conseguiu andar por todos os territórios, porque quase a Europa inteira era território de Roma, durante o auge do império, na época que Jesus viveu. E como que sei que Jesus vivia nessa época desse auge do império? Porque tem o Pilatos, e o Pilatos tem documentos, e o Pilatos foi um general do Império Romano e tal. Então isso daí dá para sintonizar mais ou menos na época que Jesus nasceu. E aí Pilatos, que era o rei da região lá, onde Jesus morou, disse ao povo que perante o império, perante o imperador, Jesus não tinha crimes, não tinha pecados. Ainda assim, era criminoso, era condenado por heresia. Quem tinha poder para acusar alguém de heresia durante o Império Romano? O anticristo. O anticristo matou Jesus. Porque durante o Império Romano, o cidadão romano era livre, era politeísta. Podia orar para vários deuses. Muitos oravam para deuses da mitologia grega, muitos oravam para deuses da mitologia egípcia. Porque o Império Romano tomou, quando o último imperador, o último faraó caiu, as terras que eram desse último faraó começaram a pertencer a Roma, porque é o Império de Roma que derrubou esse último faraó. Então, as culturas do Egito, a cultura da Grécia Antiga, Deus tinha tudo dentro do que era Roma, dentro do que era Império Romano. Todos eram livres para... Até que o anticristo chegou, como inclusive está na Bíblia, falando que o anticristo chegou, tentando ser bonzinho, bancar bonzinho, mas para unir todos num único Deus, numa única moeda, num único poder, numa única língua. E aí, quando esse anticristo subiu ao poder, ele fez o quê? Condenou quem orava para outros deuses como herege. Excomungou quem comungava a outros deuses, se tornou herege, se tornou pagão. E aí os líderes religiosos, nos sermões religiosos, fizeram a cabeça do povo. Por isso o povo escolheu soltar um assassino, porque o assassino é um crime contra o ser humano, mas manter preso o herege, que o herege é um crime contra Deus. Aí surgiu o fanatismo religioso, que é seres humanos fazendo coisas em nome de Deus. Em vez de deixar Deus fazer, não, os seres humanos fazem em nome de Deus para provar para Deus que eles servem a Deus. Como se Deus não pudesse ler a mente deles e saber o que está dentro da cabeça deles. Né? Então, assim, se a gente for analisar a história real, parece que é meio diferente da história que contam pra gente, né? A história real fica parecendo papo de louco, papo de maluco, papo de quem não sabe nada, quem está afastado de Deus, papo de herege. Mas, enfim, né? O próprio Jesus era ateu herege, porque na terceira epístola de João, que é o último trecho antes de começar o livro do Apocalipse, na terceira epístola de João fala claramente que a igreja não recebia Jesus e os apóstolos. Ah, mas era daquela época. Mas essa mesma instituição que não recebia Jesus e apóstolos naquela época, foi a mesma instituição que ficou com os papilos, com os textos, com
tudo que estava sob o poder dos apóstolos. Quando os apóstolos foram todos presos por heresia, esses papéis ficaram sob o poder dessa instituição e estão até hoje. Arquivo Secreto do Vaticano. Cadê o Evangelho de Jesus? Por que não tem na Bíblia o Evangelho de Jesus? Ai, é porque Jesus era muito mais especial, tinha outra missão, era uma coisa diferente. Ele não podia escrever, ele não precisava escrever. Porque escrever é para a pobreza, escrever é para os plebeus. Várias desculpinhas convincentes, não? Que alguém com todo o conhecimento, todo o avanço mental, espiritual que Jesus tinha, não ia saber escrever. Numa época que escrever era coisa para poucos, porque não era fácil, tanto conseguir tinta e papel quanto ter o conhecimento, ter a alfabetização. Mas, enfim, tudo tem uma resposta, né? Mas aí o resto fica tudo teoria de conspiração. Porque é aquela história, né? Você tá andando na rua, daí acha uma carteira, e o que o ser humano perfeito faria? O que o ser perfeito faria? O que Jesus faria? Obviamente eu devolver a carteira. Tá, mas o ser mais perfeito não ia nem pegar a carteira, porque não é tua. Quem perdeu, uma hora ou outra ia voltar ali para procurar e ia encontrar. A menos que não fizesse falta, nem percebesse que tinha perdido, né? Porque qualquer pessoa, quando perde qualquer coisa, o que você faz quando você perde qualquer coisa que você perca? Você faz o caminho de volta, você começa a procurar aquela coisa. O que eu fiz agora antes de estar aqui? Eu passei no mercado. Antes do mercado eu fui no banco. Antes do banco eu fui na academia. Então o que você faz? Eu vou lá no mercado, depois vou lá no banco, depois vou na academia. Passo o caminho, passo pela mesma rua que eu passei, passo o caminho de volta para procurar aquilo que você perdeu. Então se você vê uma carteira na rua, não é sua, você passa e deixa ela lá. Uma hora o dono vai voltar procurando e vai achar. Agora, uma outra alternativa, vou pegar, vou ver a carteira, ter o documento, através do documento vejo o nome da pessoa, através da rede social, através do telefone e tal, consigo achar aquela pessoa, às vezes eu conheço e tal, aí vou lá e entrego. Tá, beleza, isso daí, mas fazer isso porque é natural, você não faz isso, você não pensa, é igual respirar. Você faz isso porque é igual a mesma coisa de respirar, você não fica pensando em respirar. Depois você viu a carteira, beleza, deixei que o dono acha. Ou então, deixa eu ver se eu conheço, deixa eu ver se eu acho a pessoa que entrega. Como se fosse respirar, você não pensa em nada. Isso seria o ser humano perfeito. Só que se você faz isso, você fala isso, você divulga isso, faz caridade só pra aparecer. Olha lá, tá falando isso só pra aparecer. Olha lá o alecrim dourado. Olha lá o perfeitinho. Ele não atrasa nos compromissos. Ele cumpre com as palavras. Ele entrega a carteira que ele acha na rua pros outros. Ele faz, olha lá o perfeitinho. Né? Por que tem esse deboche em cima da pessoa que faz o normal? Por que tem aquele, errar é humano? Por que todo mundo espera já o pior do outro? Porque essa mesma instituição que condenou Jesus lá atrás, que teve os papilos e os coisas, ensina isso, prega isso desde berço, que o ser humano é imperfeito, que o ser humano nasceu pecador, nasceu errado, que nem Deus mandando o único filho dele, Jesus, para pagar todos os pecados da humanidade foi suficiente, porque Jesus morreu e os pecados continuam, todo mundo continua nascendo imperfeito, nascendo pecador, porque a gente precisa, todo mundo precisa ser imperfeito, ser pecador, porque aquela instituição precisa ter a luz para guiar a gente. A gente precisa ter um herói e aquela instituição tem um herói para oferecer pra gente. Por isso que é impossível ser perfeito. Inclusive o próprio Deus, né? Deus, ser todo perfeito, todo poderoso, criou primeiramente o anjo mais poderoso, o anjo mais perfeito. O anjo criou a perfeição, o próprio ser, a perfeição em si, criou o ser perfeito por ser perfeito, por funcionar em perfeição. Mas esse ser foi imperfeito, teve sentimentos imperfeitos, porque ele tentou ser igual à perfeição. Ele tentou ser igual a Deus, aí ele foi ganancioso, ele foi invejoso, quis ter o mesmo poder de Deus, foi cobiçou. E aí Deus, com a ira dele, que também, ira é outro sentimento que só seres perfeitos têm, né? É um sentimento ótimo, é um sentimento maravilhoso, que traz coisas boas. Então, se Deus tem, todo mundo tem que ter a ira, né? Aí com a ira, Deus condenou aquele anjo, tornou ele o diabo, para testar o ser humano que ele ia criar logo em seguida. E aí o diabo ficou tentando a humanidade por muitos anos, por muito tempo. E aí o diabo estava desviando a humanidade de Deus. E aí Deus resolveu mandar o único filho dele perfeito, criou outro ser perfeito, para mandar para a humanidade, para ser o farol da humanidade, para guiar a humanidade pelo caminho da perfeição, para fugir do diabo. Agora, rolar o diabo se arrepender, Deus perdoar o diabo, essas coisas nunca rolam, isso daí jamais. Mas o farol da humanidade, Jesus, sempre vai voltar, sempre está voltando para ser o farol, o exemplo de que todos têm que seguir.
E Jesus segue uma instituição, e aquela instituição segue Jesus, e aquela instituição é amiga de Jesus, mesmo tendo condenado ele por heresia. Hipocrisias da vida, né? Mas para todos, fui.